Oi, oi, mulher! Seja muito bem-vinda ao Confiando Saberes. Eu me chamo Marielle e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é autoconhecimento. Pode parecer muito óbvio para algumas pessoas o que é autoconhecimento. Mas autoconhecimento, então é eu me conhecer. Só que muitas pessoas não fazem isso. Algumas pessoas olham somente pela ótica de conhecer somente o lado ruim. Então, sei os meus defeitos, as minhas crenças, e não acredito que eu possa ser uma pessoa diferente, por exemplo, ou posso ser uma pessoa melhor. Algumas pessoas só veem um lado positivo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tais qualidades, eu sou o alecrim dourado. E autoconhecimento é muito além de só olhar o lado bom ou só olhar o lado ruim de si. É olhar muito mais a fundo. Então, partindo desse princípio, é olhar você de uma forma completa. Olhar as suas dores, as suas necessidades, os seus dons, os seus talentos, olhar suas crenças, olhar para suas emoções, porque muitas pessoas esquecem que as nossas emoções muitas vezes determinam como nós agimos. Então, o autoconhecimento não é só ir pela superficialidade do ser, eu conhecer somente o que é superficial sobre mim, o que todo mundo muitas vezes já sabe. Então, por exemplo, olhar como eu estou vestida, olhar minha beleza, olhar a minha face, olhar o externo, ou às vezes saber que eu sou boa em tal coisa, saber que eu sei fazer tal coisa. Isso é superficialidade. E não digo superficialidade no sentido de ser superficial, de ser insignificante, mas de superficialidade em relação à profundidade realmente. Quando a gente pensa, por exemplo, no mar, a gente vê aquela parte da superfície, que é o que os nossos olhos conseguem enxergar, né? Ao longe a gente consegue enxergar, mas a gente só acessa o fundo do mar quando a gente mergulha realmente, então quando a gente vai mais a fundo. Então, use essa analogia quando você pensar sobre autoconhecimento. Superficialidade, muitas vezes, é o que a gente bate o olho e consegue ver, é o que vem em primeiro lugar. Mais ao fundo é aquilo que às vezes está até escondido. Então, muitas pessoas, por exemplo, não acham que as dores que sentem, as questões físicas, está dentro do autoconhecimento, mas na verdade está. Eu, por exemplo, quando comecei a entender um pouco mais sobre as dores que eu tinha, sobre as questões que estavam no meu corpo físico, eu consegui compreender muito mais sobre mim, muito mais sobre a percepção do que aquela dor estava escondendo, né? O que aquela dor queria muitas vezes comunicar comigo. Será que eu tinha que de imediato ir lá e tomar um medicamento ou poderia investigar um pouco mais o que aquela dor estava significando, né? O que aquela dor queria me mostrar naquele momento? É a mesma coisa das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Muitas pessoas fogem de sentir porque tem medo, às vezes, de acessar a verdade. Então, talvez até uma palavra que signifique autoconhecimento, né, de uma forma, na minha leitura, seria realmente esse verdade, seria realmente acessar a verdade, o caminho da verdade. Porque quanto mais você se autoconhece, mais você sabe sobre si, mais você acessa as suas verdades e não aquilo que você achava que você sabia. Inclusive, contar aqui uma experiência que eu tive, eu fiz uma imersão presencial uma vez, né, voltada mais para esse lado do corpo, por o lado da espiritualidade e tudo mais. E dentro das vivências que eu tive, ouvi uma vozinha, né, com o meu ouvido espiritual, que falou: você não é o que você pensa que é, você não é quem você pensa que é. E aquilo, naquele momento, eu falei, né, como assim? Fiquei atordida, eu falei, como assim eu não sou quem eu penso que sou? E só depois de muito tempo eu fui compreender o que aquela frase significava, né? O que aquele sentido que me veio naquele momento significava. E muitas pessoas estão agindo assim, pensando que são uma pessoa, mas na verdade são outra. Que é realmente quando você consegue colocar a sua essência para fora, quando você consegue perceber, na verdade, qual é a sua essência e colocá-la para fora. Então, o autoconhecimento, na minha leitura, seria o caminho dessa verdade, mas não é verdade para os outros, é a sua verdade, é aquilo que é verdadeiro para você. E quando a gente vai no caminho da verdade, a gente sai da superficialidade de ir somente naquilo que a gente acha que conhece e mergulha fundo, vai a fundo e entende um pouco mais quem é você, um pouco mais sobre você. Inclusive, ao longo da caminhada de investigação do autoconhecimento, começa a brotar várias perguntas de quem eu sou, o que eu gosto, o que eu sei sobre mim. E com isso, né, a partir das investigações dessas perguntas, você vai adentrando caminhos e lugares que você nem sabia que existiam dentro de você. É como se você realmente fosse
caminhando dentro de si, dentro do seu corpo, dentro daquilo, das sensações que você sente, dentro das suas emoções. E é um olhar diferenciado quando você percebe que o que você sabia era muito básico, era muito superficial, que quando você mergulha você descobre grandeza sobre si. Então eu te faço esse convite, mergulhe no autoconhecimento, investigue mais sobre você, sobre quem é essa pessoa que está aí do outro lado, quem é essa pessoa que quando se olha no espelho se vê, mas muitas vezes não vê realmente o que está lá dentro. Então eu te faço esse convite, faça algumas perguntas para você e investigue um pouco mais sobre quem é você, quem é essa pessoa que está aí debaixo de toda essa superficialidade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e seguir o canal. Até mais!